Olá, tudo bem? Eu sou o Pedro, sou estudante de filosofia no primeiro semestre da Universidade de São Judas Tadeu, mais especificamente na unidade Moca, e eu estou aqui para dar uma aula do reforço escolar que é coordenado pela professora Cristiane Simões. Bom, a aula de hoje vai ser sobre o dualismo de Aristóteles e vamos começar, né? Aristóteles, também conhecido como o discípulo de Platão, e vamos entender o porquê, né? Bom, para começar, eu queria dizer que Aristóteles foi convocado pelo pai de Alexandre o Grande para dar aulas para o Alexandre o Grande. Olha só que loucura, né? Então, Aristóteles foi o educador de Alexandre o Grande. Aristóteles também estudou na Academia de Platão e, por motivos de política interna, ele teve que sair. Quando ele saiu, ele foi para outras cidades, distribuir o seu conhecimento para todos, e depois de um tempo ele voltou para a sua cidade, onde ele fundou uma escola, e essa escola foi chamada de Liceu. E era uma escola rival da Academia de Platão, né? Bom, o contexto social ali da Grécia era um pouco precário, abalado. A Grécia estava passando por problemas democráticos muito fortes. A democracia grega estava ruindo já na época. E Platão, desculpa, e Aristóteles, quando volta para essa cidade e funda o Liceu, ele tem ali um problema, né, para resolver, que ele herdou esse problema, aliás, do seu mestre Platão, que é o problema de Parmênides. Bom, o que é esse problema de Parmênides? Quando Platão inventou lá o dualismo, que eu expliquei, que é a separação da realidade entre o mundo sensível e o mundo das ideias, o que ele estava querendo? Ele estava querendo solucionar um problema que Parmênides lançou quando viu lá a teoria do Heráclito, que tudo está em mudança, tudo está em devir. E aí Parmênides chega e fala assim: não, ou uma coisa é ou uma coisa não é, né? Não existe isso de mudança, ou é ou não é. Ou eu sou o Pedro ou eu não sou o Pedro. Bom, e qual é o grande problema de Parmênides, né? O problema é que se uma coisa está em constante transformação e não tem uma estabilidade do ser, então eu não posso ah, explicar esse ser. Eu não posso dar definições. Eu não posso entendê-lo. E dessa forma, a ciência não poderia explicar também. Porque a ciência, a nossa inteligência, precisa de estabilidade para explicar as coisas. Eu não posso falar que essa caneta. Eu não posso falar que essa caneta é uma caneta se ela está em constante transformação. Em algum momento, ela não será mais uma caneta por conta dessa transformação. Entenderam como é maluco tudo isso? E aí a gente vai, né, para tentar entender os pensamentos de Aristóteles. Por quê? Porque ele herda esse mesmo problema do seu mestre, que é como explicar a mudança, como explicar a instabilidade. Porque se eu preciso saber sobre algo, esse algo precisa ser alguma coisa. Não tem como estudar algo que está em constante transformação. E aí ele volta lá no dualismo de Platão e tenta explicar por que o dualismo de Platão, ao invés de ser a solução para esse problema de Parmênides, ao invés de ser a solução para a filosofia, na verdade é só mais um problema para ela. E ele lista diversos problemas que a gente vai chamar de aporias, né? São aporias do dualismo de Platão. Ele lista diversos, mas eu vou falar aqui três grandes problemas que eu encontrei, que é a eternidade do arquétipo, que é mais ou menos assim. Bom, digamos que alguém por aí invente uma coisa que nunca existiu antes. O cara vai e fabrica lá um negócio totalmente novo. Significa então que lá no mundo das ideias vai surgir um novo arquétipo, vai surgir uma nova verdade daquele ser lá no mundo das ideias? Mas como que vai surgir um novo arquétipo, sendo que o arquétipo é algo eterno? E sendo ele eterno, ele não pode ah, começar a existir e nem morrer, porque ele é eterno. E aí a gente tem um primeiro problema.
O segundo problema é o devir do arquétipo. Por quê? Porque se um objeto aqui no mundo sensível está em constante transformação, significa então que para cada uma dessas transformações que o objeto vai passar, existe um arquétipo diferente. E a terceira realidade, que é mais ou menos assim. Bom, para eu comparar um objeto que existe aqui no mundo sensível com um objeto que existe lá no mundo das ideias, eu vou precisar de um critério de comparação, certo? Eu vou precisar de um meio de comparar um com o outro. Seria esse critério uma terceira realidade? E aí, dessa forma, ele vai meio que problematizar o dualismo de Platão. Ele vai falar, olha, gente, o dualismo de Platão, ele não é a solução para o problema de Parmênides. Na verdade, o dualismo de Platão é um outro problema para a filosofia. E por isso, ele vai inventar um novo dualismo, tá? É importante dizer que é sim um dualismo. E a gente vai entender isso aí direitinho. Primeira coisa de tudo é falar sobre transcendência e imanência. O dualismo de Platão a gente vai conhecer como dualismo transcendental. Por que transcendental? Porque lá no mundo das ideias é uma realidade superior, em que lá está a verdade, lá reside o ser das coisas, lá existe a essência, lá existem os arquétipos. E uma outra realidade, que é a realidade do mundo sensível, a que nós estamos, em que é uma realidade em que tudo está em mudança, tudo é caótico, tudo está em constante devir. Para Platão, desculpa, para Aristóteles, não vai haver a transcendência. Vai haver algo que a gente vai chamar de imanência. O que é imanência? Imanência é quando duas coisas estão juntas, porém são diferentes. E nessa forma a gente vai conseguir entender muito melhor o dualismo de Aristóteles. O dualismo de Aristóteles, ele fala que não existem duas realidades, existe uma só. O que acontece é que a nossa maneira inteligível de perceber as coisas, a nossa percepção, o nosso pensamento de maneira de natureza inteligível, vejamos, não é empírica, não é sensível, mas é inteligível. O nosso modo de enxergar e entender as coisas seria uma parte desse dualismo. Seria o outro lado da moeda. Por quê? Porque para Aristóteles só vai haver uma realidade. E essa realidade é a realidade do mundo sensível. E o dualismo está justamente na nossa maneira de compreender esse mundo sensível. Nessa maneira que a gente tem de achar a estabilidade no mundo instável. Ou seja, aqui no mundo sensível existe essa caneta, certo? E existe só o mundo sensível. Mas a maneira que eu entendo essa caneta como tal é a outra parte dessa realidade. E isso é imanência. Porque a minha percepção inteligível dela é de natureza não empírica e essa caneta está no mundo sensível em constante transformação. E essa minha maneira de perceber esse objeto é um instrumento para tentar dar significado, para tentar dar sentido, para tentar dar estabilidade para essa caneta. É meio confusinho no começo, tá, gente? Mas conforme eu for explicando aqui um pouquinho as coisas, eu acho que vai ficar melhor de entender. E para explicar melhor tudo isso, ele também fala do objetivo de Sócrates. Que Sócrates, lembra que eu falei que ele estava sempre buscando a definição das coisas? Que ele fazia maiêutica para achar a definição das coisas? Bom, Aristóteles vai falar que tudo isso era uma forma do Sócrates usar o seu instrumento, né, o seu instrumento perceptivo, para dar definição da sua própria inteligência para um mundo completamente instável. Eu vou continuar, depois eu dou um exemplo melhor. Com tudo isso, ele vai falar que quando a gente une esse nosso instrumento de dar sentido às coisas, que é de natureza inteligente, inteligível, a gente vai criar então algo que chama sistema.
que é uma maneira lógica de entender o mundo sensível. Quando a gente tenta entender o mundo sensível, a gente automaticamente está criando um sistema lógico de pensar. E isso a gente vai herdar até hoje, porque até hoje a gente tem sistemas científicos de entender a realidade. E é por isso que é tão importante a filosofia para a ciência. Os dois não conseguem caminhar separados, porque o pensamento lógico que a gente usa na ciência tem origem e tem maior significado dentro da filosofia. Então, essa maneira de pensar as coisas, de entender o mundo sensível, Aristóteles vai chamar de articulação categorial. E a gente vai entender o que é essa categoria agora que eu vou explicar a substância e acidente. Por quê? Porque Aristóteles vai falar que existem duas coisas. Existe uma separação da nossa maneira de perceber as coisas, que é super importante a gente entender. A primeira é a substância. O que é a substância? Etimologicamente, substância é aquilo que segura por baixo. O que ela segura por baixo, né? Ela é o alicerce. Ela é aquilo que dá estabilidade para tudo. Para Aristóteles, a substância é a essência do objeto. E aí vem um acidente, e aí eu vou dar um resumão de tudo isso para a gente entender melhor. O acidente são aquelas coisas que vão mudar a categoria de um objeto, certo? Guarda isso na sua cabeça que agora vai ficar totalmente compreensível para você. Eu vou dar um exemplo muito bom, eu pensei nesse exemplo por muito tempo, que é assim: digamos que o Luciano Huck vai reformar a sua casa, certo? E aí a sua casa, antes da reforma do Luciano Huck, é verde. E aí o Luciano Huck chega, reforma a sua casa e entrega ela com uma cor diferente. Agora a sua casa é vermelha. Bom, vamos entender agora o que aconteceu aí, né? Aconteceu um devir. A sua casa mudou, ela sofreu uma transformação. Aristóteles vai falar que a substância é o quê? É a sua casa. Por quê? Porque a sua casa não vai mudar. O que mudou foi a cor da sua casa. Ou seja, a casa é a substância, é aquilo que não muda, é aquilo que é. E o acidente é a cor da sua casa que mudou. Porque ela mudou acidentalmente. Entenderam mais ou menos como é essa dinâmica? E a categoria é o acidente. Porque ele vai mudar. Então eu não posso falar assim que só porque a sua casa mudou de cor, que antes era verde e agora é vermelha, ela deixou de ser a sua casa. Na verdade, a sua casa verde agora é a sua casa vermelha. E o que não mudou foi que é a sua casa. E o que mudou, que é a categoria, que é a cor da sua casa, é o acidente. Entenderam a dinâmica? Bom, eu acho que isso já resume bastante, né? Aristóteles. Aristóteles é um tema bem pesadinho mesmo, é um pouquinho mais complicado de entender, mas quando você entende, você vai ver que é bem legal. Bom, a aula de hoje foi isso, foi um pouquinho mais curta do que o normal. Hoje eu não me empolguei tanto falando, mas é isso. Muito obrigado pela participação e tchau.